Amigas, amigos, olá! Foi aprovado recentemente no Congresso Nacional a nossa nova legislação de licenciamento ambiental, o PL 2159 de 2021, também conhecido como PL da devastação. Nós já temos um podcast aqui neste canal, nesse GeoVest, sobre o PL da devastação. Eu gostaria de retomar os 3 aspectos mais problemáticos deste PL da devastação no nosso podcast de hoje e apresentar problemas potenciais desse projeto nas relações internacionais, na posição do Brasil na política internacional, portanto, e além disso, no ordenamento jurídico brasileiro. Bem, quais são os 3 pontos mais problemáticos deste PL da devastação? Lembrando, a ideia de autolicenciamento ambiental, a ideia de licenciamento ambiental para adesão e compromisso. Trata-se de um dispositivo com o qual o próprio empreendedor do projeto que pode gerar impacto socioambiental, ele se autoriza fazer o projeto. Já existe isso na legislação de vários estados brasileiros, mas agora o PL da devastação coloca isto em escala nacional. Nós vamos ver na sequência como isto é problemático, não só do ponto de vista ambiental, obviamente, como também do ponto de vista jurídico no Brasil. O segundo ponto importante é a ideia de proteção aos povos indígenas e também quilombolas. Lembrando que o PL da devastação, ele pressupõe a proteção desses povos indígenas e quilombolas frente a empreendimentos nessas regiões, mas apenas em terras indígenas e quilombolas plenamente regularizadas. Em processo de regularização, não há previsão no projeto de lei, portanto, se há indígenas, se há quilombolas e eles não têm plenitude de posse daquelas áreas, aquelas áreas podem sofrer grave impacto ambiental, inviabilizando a permanência dessas populações. E, finalmente, a ideia do licenciamento ambiental especial, que foi introduzido pelo senhor Alcolumbre, o atual presidente do Senado, por esse licenciamento especial. O Poder Executivo pode atropelar etapas do licenciamento ambiental, dispensar, por exemplo, a participação do IBAMA, diferentes estudos de impacto ambiental no processo que é considerado estratégico. Mas quem considera o projeto estratégico? O Conselho de Ministros do Governo, o Conselho do Governo, que é formado por ministros do governo. Agora vejam, os ministros foram indicados pelo presidente. Então, se o presidente quer, os ministros também vão querer, criando na prática discricionariedade pelo presidente no que ele deseja colocar com o projeto, independentemente de impacto socioambiental. Esses são os 3 problemas mais graves. Agora, como isso se desdobra nas relações internacionais? Ora, o Brasil é um país muito importante pela sua biodiversidade, pela regulação climática mundial, pela manutenção da biodiversidade em escala mundial. E isso sempre coloca os olhos do mundo voltados para o Brasil. Esse licenciamento ambiental ou essa decepação do licenciamento ambiental, como disse Marina Silva, vai aumentar as críticas ao Brasil. Em especial em um ano de COP30 em Belém. O mundo inteiro estará aqui no Brasil discutindo a questão climática ambiental e o Brasil, na verdade o Congresso Nacional Brasileiro, nos presenteia com isto. Isto traduz uma forte perda de capital político para o Brasil neste setor de ganhos, de vantagem do Brasil nas relações internacionais. Mas tem ainda outros desdobramentos nas relações internacionais. Essa perda de capital político do Brasil é ganho de capital político dos críticos ao Brasil. E de que críticos eu estou falando? Da França, do acordo Mercosul-União Europeia. Este acordo precisa ser aprovado na Comissão Europeia e há resistências da França. A França critica o acordo principalmente a partir da crítica socioambiental, do dano socioambiental causado pelos países da América do Sul e que não seria causado também, por exemplo, por agricultores franceses. Esse licenciamento ambiental, na verdade, esse fim de licenciamento ambiental que esse projeto da devastação nos traz, alimenta as críticas francesas, dificulta ainda mais a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo tem muitos problemas.
mas ele tem um mérito em especial para a atual conjuntura. Nós temos um cenário mundial no qual a maior potência mundial, os Estados Unidos, de Donald Trump, buscam uma inserção imperial, hegemônica, unilateralista. O Brasil, como potência média, só consegue se proteger disto em acordos internacionais, acordos comerciais, acordos políticos, acordos geopolíticos, acordos estratégicos e assim por diante. Nesse contexto, o acordo Mercosul-União Europeia é muito bem-vindo, mas há um enfraquecimento da posição brasileira, há um enfraquecimento da posição do Mercosul, há um enfraquecimento dos defensores do acordo na Europa, há uma alimentação política da França e dos demais críticos, tendo em vista este precário licenciamento ambiental que foi aprovado agora na madrugada do dia 17. Se há problemas nas relações internacionais, também existem problemas no ordenamento jurídico brasileiro. Lembra da licença ambiental por adesão e compromisso? O autolicenciamento ambiental na prática? Como eu disse no começo do podcast, isso já existe em legislações ambientais estaduais do Brasil, mas as legislações estaduais previam como o nosso atual licenciamento ambiental nacional, essa LAC, este autolicenciamento ambiental para projetos de baixo e médio impacto ambiental. Gente, o que é impacto ambiental baixo, médio e alto do projeto econômico? Não é uma subjetividade, isso é definido tecnicamente. Eu dou alguns exemplos para vocês. Baixo impacto ambiental ocorre em pequenas lojas, oficinas, atividades artesanais, microagricultura. Médio impacto ambiental ocorre em obras viárias urbanas, produção agrícola em larga escala, empreendimentos industriais de porte médio. Alto impacto ambiental ocorre em usinas hidrelétricas, grandes mineradoras, grandes rodovias, portos, oleodutos, agronegócio extensivo em áreas sensíveis. Nós temos, portanto, uma definição no ordenamento jurídico brasileiro do que é impacto ambiental baixo, médio e alto. Quando as legislações estaduais foram alteradas, liberando autolicenciamento para projetos de baixo e médio impacto socioambiental, o STF foi acionado e o STF já decidiu. Baixo impacto ambiental, sim, pode ter este autolicenciamento da LAC, do licenciamento ambiental por adesão e compromisso, mas médio impacto ambiental, não pode. E é isto que foi aprovado na nossa legislação brasileira. Agora, notem o problema. O STF julga à luz da Constituição. Se o STF disse que o médio impacto ambiental não pode passar por autolicenciamento ambiental, isto é embasado constitucionalmente. Uma legislação ordinária não altera o texto constitucional. Se os nossos queridos deputados e senadores quisessem que o projeto viabilizasse LAC para médio impacto ambiental, eles teriam que alterar o texto constitucional e não meramente aprovar um projeto de lei, o que mostra, portanto, um choque legal, institucional, que a gente vai ter com a aprovação deste projeto. Mais ainda, no que diz respeito aos povos indígenas. Lembrando, povos indígenas e quilombolas só estão protegidos segundo a nova legislação de licenciamento ambiental, se eles estiverem em terras indígenas quilombolas plenamente regularizadas. Só que no Brasil, faz parte do ordenamento legal jurídico brasileiro a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho faz parte do sistema ONU. A sua Convenção 169 foi aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro e, portanto, faz parte da legislação brasileira. E o que diz a Convenção 169 no artigo 6º, no inciso 1º, no item B? Ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão, olha a palavrinha utilizada pela convenção, não é os governos vão se esforçar por, os governos deverão, eles não têm outra margem que não o que é dito no item B. Olha só. Estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida em que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas, organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes.
No item B está dizendo alguma coisa sobre terras indígenas plenamente regularizadas? Não, não está. Muito pelo contrário. Se existem indígenas, e no caso brasileiro quilombolas, é obrigação do governo criar os meios de participação e não excluí-los, ao contrário da inclusão, né? Excluí-los como está acontecendo na nova legislação de licenciamento ambiental do Brasil. Então, mais um choque entre a legislação corrente e a nova legislação que está sendo aprovada. Mas, de novo, um problema de ordem constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal já utilizou a Convenção 169 em diferentes decisões da Corte, o que mostra a sustentabilidade constitucional de diferentes partes da Convenção 169, que vai gerar, então, um novo choque entre Congresso e STF. Então, o que a gente pode antever, né? Há, então, uma série de inconsistências legais nessa nova legislação de licenciamento ambiental. Vai acontecer, então, de qualquer partido político, sindicato de alcance nacional, como diz a legislação brasileira, poder acionar o Supremo Tribunal Federal. O STF já está extremamente estressado. Quando eu digo estressado, ele não está cansado. Ele está sendo colocado à prova no seu limite institucional, no limite do que o STF pode fazer em termos de instituição. E a gente vai ter mais uma demanda sobre o STF. Bem, quais são os próximos passos que a gente pode imaginar para essa legislação de decapitação do licenciamento ambiental brasileiro? Essa legislação partiu do Congresso, já foi aprovado, então, no Senado e na Câmara dos Deputados. Na verdade, partiu da Câmara, foi para o Senado fez uma revisão do texto, voltou para a casa original, a Câmara dos Deputados, que aprovou o texto final. Isso não torna a lei imediatamente válida, porque ela demanda sanção presidencial. O presidente Lula tem que aprovar ou não essa legislação. O que eu vou falar agora é um exercício de futurologia, mas não deixa de ter verossimilhança. Há que se esperar que o presidente Lula faça vetos parciais a essa legislação. Mas o presidente Lula é presidente, poder executivo, ele não faz leis. Os vetos presidenciais parciais que sejam voltam para escrutínio do Congresso Nacional, que pode manter os vetos ou que pode derrubar os vetos. É o que nós também esperamos que aconteça. Vetos do presidente Lula que serão derrubados no Congresso Nacional. Bom, daí a lei passa a valer, a lei entra no Diário Oficial da União, no Diário da União, e passa a valer como legislação. Então, mas daí a gente vai para a última etapa. Dadas as inconsistências jurídicas legais, dadas as afrontas a preceitos constitucionais, a gente vai ter com certeza partidos políticos, os sindicatos de alcance nacional, acionando o Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade parcial ou total dessa nova legislação de licenciamento ambiental, criando um embate entre STF e Congresso. Como eu falei há pouco, parece que só o Congresso está certo nos últimos tempos, porque ele tem embates com o Poder Executivo, com a Presidência da República, e ele tem embates com o Poder Judiciário, com o STF constantemente. Então, ou apenas o Congresso Nacional está certo, ou se trata de um poder que hoje é bastante problemático e cria problemas na manutenção institucional legal do país, inclusive nas relações internacionais. Era isso. Nós trabalharmos alguns aspectos desse licenciamento ambiental nas relações internacionais e os problemas ligados ao ordenamento jurídico brasileiro, os problemas ligados ao choque entre instituições. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida sobre isso, já sabe, é só me acionar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.